Bom dia, pessoal! Senhoras e senhores, prepare o seu café e sejam bem-vindos. Revisão da vida toda, ótimas notícias para você. Atenção, pensionistas! Tem pensionista aí assistindo o canal? Então já comenta aqui. Eu quero a revisão da vida toda porque temos ótimas notícias. Isso mesmo, pessoal. Então atenção, você que é pensionista, você precisa compartilhar este vídeo com outros pensionistas, porque eu vou trazer novidades. Além da revisão da vida toda, tem outras revisões que já estão sendo autorizadas em tribunais de todo o país, tá certo, pessoal? Então é muito importante que você compartilhe este vídeo e também comente aqui, pessoal. Comenta aqui e já vamos seguindo sem enrolação. Quem está falando aqui sou eu, Dr. Nakamura, advogado há 10 anos e junto com o Dr. Diego estamos nesse projeto do Alô Aposentado e INSS Notícias, indo na contramão dos outros canais para trazer informação verificada, viu, pessoal? Sem carnaval, sem ficar enganando o coitado do aposentado e do pensionista. Então, sejam muito bem-vindos. Eu quero que Deus abençoe a cada um de vocês. E já vamos começando, né, pessoal? Vamos que vamos, então. É isso aí, meus amigos. Então, já vamos para a primeira notícia do dia aqui. O tribunal condenou o INSS a conceder aposentadoria rural a uma mulher. Isso mesmo, acabou de sair agora em fevereiro de 2022. Então, pessoal, vamos entender juntos. Eu vou trazer a notícia e vou explicar também, porque pode ser que você ou alguém que você conheça esteja nessa situação. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve uma sentença que concedeu aposentadoria por idade rural a uma mulher. O caso trata de uma trabalhadora rural que havia solicitado o benefício da aposentadoria por idade rural ao INSS. No entanto, o INSS negou administrativamente o pedido da autora. Sabe quando você faz o pedido no 135 ou você vai na agência do INSS? Então, o INSS negou, pessoal, o INSS negou. Dessa forma, ela entrou com um processo judicial. O juiz entendeu que é, sim, procedente o pedido dela. Só que o que o INSS fez? Você acha que o INSS quer pagar benefício para alguém? Não, o INSS apelou, né, fez um recurso de apelação ao TRF1. E ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que a mulher preenchia os requisitos solicitados pelo benefício. A trabalhadora já havia completado 55 anos de idade em 2019. Olha só, pessoal, então é muito importante você procurar sempre um profissional especialista, porque mesmo que você esteja pedindo em 2020, 2021, 2022, às vezes pode ser que você já tenha preenchido os requisitos em 2019, antes da reforma da Previdência. Isso mesmo. É muito importante esse acompanhamento, tá bom? Vamos seguindo. Esse era o requisito mínimo e que correspondia ao período de carência. E ela também conseguiu comprovar a qualidade de segurada com base nas anotações da carteira de trabalho, e o período rural foi comprovado por meio de provas testemunhais, isso mesmo. Então você pode sim juntar documentos, pode juntar notas fiscais, pode juntar um comprovante de propriedade rural em nome do pai, do marido, ou da esposa, no caso, pode também juntar as testemunhas, tá certo? Alguém que morava no sítio do lado, na fazenda do lado, tá certo, pessoal? Então, o juiz, ele não quer saber de rombo da Previdência, o juiz quer saber do direito do aposentado ou do pensionista, tá bom? É muito importante você sempre procurar um advogado atualizado. Dessa forma, então, o INSS foi condenado a conceder o benefício de aposentadoria por idade rural e ainda, né, pessoal, com os pagamentos retroativos desde a época que ela fez o primeiro pedido. Olha só, pessoal, então vem atrasados por aí para ela também. E você que passou por uma situação dessas, você precisa buscar esse reconhecimento, porque olha só, não é porque às vezes você não tinha carteira registrada que você não vai ter esse período contabilizado. Se você trabalhou, você precisa ter esse período reconhecido, tá certo? E a gente sabe, se hoje em dia a zona rural às vezes carece de
um pouco de tecnologia, tem gente, claro, os grandes fazendeiros têm muita tecnologia, mas a gente sabe que ou os boias frias, ou os caseiros, ou o pessoal mais simples, ainda não tem muito acesso ao conhecimento. Imagina 20, 30, 40 anos atrás, não é verdade? Você conhece alguém que trabalhou na roça e que, poxa, a pessoa simples, nem sabia se tinha que contribuir ou não, nem sabia se tinha que informar o INSS, entendeu? Mas agora você está sabendo, porque você está muito bem informado aqui no nosso canal. Então, já avise essa pessoa, ou se você passou por isso também, já fique sabendo. Procura um profissional especialista. E vamos seguindo aqui, pessoal. PIS/PASEP. Abono salarial será pago aos trabalhadores que não receberam. Pessoal, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. O abono salarial será depositado para 154 mil trabalhadores, gente. 154 mil trabalhadores em 2022. Isso mesmo, não é notícia passada, não. É que o abono salarial de 2019 ele deixou de ser pago para 154 mil trabalhadores por erro no processamento. Olha que absurdo. Você faz tudo certo e chega... o pessoal não consegue nem administrar os benefícios. E agora, né, pessoal? Bom, o calendário inicia o pagamento para 23 milhões de trabalhadores. Agora, o que acontece? Teve gente que ainda não recebeu dos anos anteriores. Então, segundo o órgão, 154 mil trabalhadores receberão o PIS/PASEP por causa do erro no processamento. Não foi um erro do trabalhador. Fiquem tranquilos, tá certo? Muito bem. Esses trabalhadores que ficaram sem receber terão os valores depositados na sua conta na Caixa, tá certo? Na Caixa. Então verifique se vai cair esse pagamento caso você não tenha recebido o PIS/PASEP de 2019, ou seu filho, ou alguém que você conhece, tá certo? Por quê? Porque olha só, para esses 154 mil já vai cair na conta. Agora, outros 320 mil brasileiros poderão solicitar novamente o saque. Então tem que pedir de novo. Então 154 mil pessoas vai cair automaticamente. Outros 320 mil brasileiros terão que solicitar novamente esse saque. Essa oportunidade foi anunciada pelo Ministério do Trabalho e Previdência e, de acordo com a pasta, 208 milhões de reais foram esquecidos por pessoas que tinham direito ao PIS/PASEP e não realizaram o saque dentro do prazo. Então, muita atenção, tá certo? Porque esse saque ele é garantido em lei pelo prazo de até 5 anos, senão vai voltar para os cofres do governo, e é um dinheiro que é do trabalhador, tá certo? Mas aí que tá, o trabalhador ele tem que ir atrás para ver se tem direito. Então você que não sacou de 2019, você pode ter direito sim, tá bom, pessoal? Vamos seguindo aqui então. 2 teses de revisão de pensão por morte sem ser a revisão da vida toda. Doutor, mas você não falou da revisão da vida toda no começo do vídeo? Sim, eu já vou falar da revisão da vida toda. Eu já vou falar para os pensionistas agora. O que você não sabe é que existem também outras 2 teses de revisão de pensão por morte, tá bom? Eu já vou explicar aqui e já vamos falar da revisão da vida toda, porque essas revisões podem aumentar muito também a sua pensão. Então você precisa saber delas. Como é que é feito o cálculo da pensão por morte? Bom, primeiro, o valor base tem 2 possibilidades. Se o falecido era aposentado, será o valor da aposentadoria. Se ele não era aposentado, será o valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que teria direito. Essa primeira possibilidade é mais simples de entender, porque se era um valor 1, o outro é o valor base. Agora, a dúvida é na segunda hipótese. Muito bem. Então, vamos explicar o cálculo aqui. A gente soma todas as contribuições do falecido desde julho de 94 e faz uma média aritmética simples. Sobre essa média, aplica-se o coeficiente calculado da seguinte forma: 60% desse valor mais 2% a cada ano que exceder, a cada ano que passar de 20 anos de tempo de contribuição se o falecido era homem e 15 anos se o falecido era mulher. 100% caso tenha sido acidente de trabalho. Dessa forma, a gente multiplica a média pelo coeficiente encontrado e vamos ter esse valor
da aposentadoria que será revertida em pensão por morte. Até aqui, o INSS geralmente calcula corretamente, tá? Geralmente. Só que o que acontece? Existem duas teses de revisão, além da revisão da vida toda. Primeira tese, descarte de contribuições. O que é isso? O artigo 26, parágrafo 6º da reforma da Previdência previu a possibilidade de excluirmos contribuições no cálculo da média. Essas contribuições excluídas não contariam para nenhum fim, nem para o cálculo do coeficiente. Bom, se ela não vai contar para nada, por que eu vou excluir ela? É porque a gente tem que ver que a realidade do brasileiro é uma, que às vezes a remuneração varia com o tempo. Às vezes o trabalhador ganhou mais, depois ganhou menos. Então, quando a gente está falando de uma média e a gente exclui as piores contribuições, o valor aumenta, entendeu? Olha só, pessoal, imagina um caso que existam as contribuições no teto do INSS e a gente exclui as mais baixas. O teto vai ser a média. Esse é um exemplo. Então, a dica é pedir a exclusão para que sobrem as contribuições necessárias e que mantenham a qualidade de segurado antes do óbito. Assim, evita-se discutir carência para aposentadoria por incapacidade permanente e as contribuições para a concessão do benefício vitalício e a qualidade de segurado aí não vão poder ser discutidas pelo INSS. Então, essa exclusão das piores contribuições vai excluir tanto para fins de cálculo como para fins de tempo de contribuição, tá certo? Esse descarte é complexo, é necessário um profissional, tá, para fazer o cálculo certinho. Só que o que acontece? O INSS ele não faz, ele não quer nem saber. Ele considera tudo, faz a média lá, se der uma média mais baixa, deu, e é isso que ele está pagando, entendeu? Qual que é a segunda tese? É a inconstitucionalidade do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente que vai servir de base para a pensão por morte. Pessoal, a tese diferencia os casos de acidente de trabalho e os casos de não acidente de trabalho. Então, para a modalidade não acidentária, o cálculo ficou extremamente desvantajoso, especialmente se comparado ao antigo auxílio-doença. Então, a segunda turma recursal declarou a regra de cálculo de aposentadoria por incapacidade permanente inconstitucional. Isso na segunda turma recursal de Santa Catarina, mas já abre um precedente importante, né? Como essa reforma da Previdência vem em 2019 e depois os processos vão subindo, então você pode ver, ele não é julgado inconstitucional, às vezes, na hora. Ele leva um certo tempo até os tribunais entenderem, até nós, advogados, mostrarmos para os juízes que está o INSS incorrendo em erro, tá certo? Então, o fundamento central para essa decisão foi a violação do princípio da igualdade. Em resumo, não haveria justificativa razoável para a diferenciação brutal de cálculo entre o benefício acidentário e o não acidentário. Declarada a inconstitucionalidade da regra de cálculo, seria aplicável a regra tanto para o benefício decorrente de acidente de trabalho como para o benefício que a pessoa faleceu por outros motivos, ou seja, utilizando-se 100% da média, e isso pode realmente aumentar demais, pessoal. Isso pode aumentar demais. Se vocês quiserem, nós podemos inclusive trazer um processo aqui na prática, tá bom? Falando da petição inicial, falando do que é necessário para isso. Se você quiser saber mais, então você comenta aqui, tá bom? E agora, pessoal, vamos para o momento que todos esperaram, né? Vamos para o momento aqui que todos esperaram. Revisão da vida toda autorizada pelo STJ para pensionistas em nome próprio, pessoal. Isso mesmo, saiu aqui no fim do ano, para a virada do ano. E isso tem muito pensionista que ainda nem sabe. Tem gente que está achando que a revisão da vida toda é só para aposentado. Tem gente que está falando, nossa, mas meu marido contribuiu, ele faleceu e agora eu não posso nem pedir uma revisão só porque ele faleceu? Não, pessoal, não foi isso que o STJ entendeu. O INSS ele não considerava, isso é verdade. Só que, por isso que existe a justiça para corrigir as injustiças que o INSS faz com os brasileiros. Olha só, pessoal, o que o STJ decidiu no tema 1057 agora no final do ano para o começo do ano. Revisão da aposentadoria e os reflexos na pensão por morte.
Ele analisou a possibilidade de reconhecer a legitimidade ativa, ou seja, a possibilidade de pensionistas e sucessores proporem, em nome próprio, a ação revisional da aposentadoria do falecido segurado, caso este não tenha feito em vida. Isso mesmo. Então, se o seu falecido marido não fez um pedido de revisão, o INSS ele não aceitava. Ele falou: não pediu em vida, já era. Só que o STJ já derrubou essa tese do INSS. Falou: tem direito sim. Vamos ver mais sobre esse caso, pessoal. O direito do benefício previdenciário propriamente dito não se confunde com o direito aos valores que o segurado deveria ter recebido em vida, caso o cálculo da sua renda mensal fosse devidamente efetuado. Dessa forma, no caso de pagamento menor do que o devido, ou o indeferimento correto, ou o cancelamento indevido, a questão ganha natureza econômica e é transmissível aos herdeiros ou aos dependentes. Então, os recursos especiais número 1.856.969, 1.856.967 e 1.856.968 analisaram a questão dessa legitimidade. Será que pode entrar em nome próprio, já que o falecido não entrou no nome dele? E também a ausência de iniciativa judicial ou administrativa do segurado nessa postulação da readequação do benefício originário. O Código de Processo Civil estabelece que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, né? Salvo no caso de autorização. Nesse ponto, o artigo 112 da Lei 8.213, que é a lei que disciplina o regime geral de previdência social, prevê que os valores não recebidos em vida pelo segurado poderão ser pagos aos habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos sucessores na forma da lei civil, ainda que ausente o inventário ou arrolamento. Então, destaca-se que a previsão não restringe a nenhuma das duas esferas, seja administrativa, seja judicial. Então, o Código de Processo Civil avançou em relação ao antigo código. E o novo código abrange as outras fontes de direito. Nesse julgamento que o STJ analisou, ele firmou essa compreensão do artigo 112 da Lei 8.213, atenção, possibilitando o recebimento de valores, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, e pela ordem expressa no artigo, prestigiando os dependentes legais habilitados à pensão por morte sobre os sucessores herdeiros definidos na lei civil. É claro, o STJ definiu que vale no âmbito administrativo, só que quando você pede no âmbito administrativo, quem julga o INSS pode ser que ele vá negar, tá bom? Por isso que é preciso realmente procurar um profissional especialista e entrar na via judicial. A demanda proposta pelo titular do benefício derivado ou ainda pelos sucessores e herdeiros, no caso de ausência de benefício instituído, deverá observar as regras de decadência. Foi o que o STJ falou nesse julgamento específico, tá bom? Então, quando que conta isso aí, pessoal? Bom, primeiro de tudo, você precisa ver a decadência a contar do benefício originário. Não quando concedeu a pensão por morte, mas sim quando concedeu a aposentadoria do falecido. Mais precisamente a contar do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento. O objeto da ação será a redefinição da renda mensal da pensão por morte, mediante a revisão do benefício originário com o pagamento dos valores pretéritos, respeitada a prescrição dos últimos 5 anos. Ressalta-se que casos de direito personalíssimo, por exemplo, concessão de auxílio-doença, desaposentação, despensão, não legitimam os herdeiros. Então, a tese da desaposentação, que já foi inclusive rechaçada pelo STF e agora só falta ser aprovada como forma de projeto de lei, nesse caso não daria para pedir, mas as outras revisões o STJ já autorizou, tá certo? E aí o INSS entrou lá com embargo de declaração e tudo mais, querendo atrasar, mas isso aí já não tem mais o condão de poder alterar substancialmente a decisão. Tá certo, pessoal? Então, muito bacana essa decisão. Realmente o STJ está de parabéns por não fechar os olhos para a realidade dos brasileiros. E se você é pensionista, então compartilhe esse vídeo com outros grupos de pensionistas e até aposentados, porque tem muita gente que precisa saber disso. E chegou a hora que você esperava, a participação do amigo aposentado. Olha só o Nivaldo Mendes. Bom dia, Guaçuí, Espírito Santo.
e estamos aguardando ansiosamente essa decisão em nosso favor. Vamos lá, Alexandre de Moraes, vote logo a nosso favor, é claro, todos juntos em prol da revisão da vida toda. Faça como o senhor Nivaldo Mendes. Comenta aqui, eu quero a revisão da vida toda. Eu quero a revisão da vida toda. Em 2022. Eu não quero em 2050, eu quero agora, em 2022. Vamos para o recebimento, né, pessoal? Olha só o senhor Luiz Silva também indignado. A voz do aposentado que tá entalada na garganta querendo dar o grito de vitória, pessoal. Isso mesmo. Acho uma tremenda injustiça a falta de respeito conosco, que tanto contribuímos para o crescimento do país. Uma questão de devolver nossas contribuições baseando-se nos cálculos, já que somos obrigados a contribuir. Isso mesmo, é obrigado a contribuir. Não é você que escolhe. Até porque se você pudesse escolher e você soubesse que o INSS ia fazer essa patifaria, eu tenho certeza que você usaria o seu dinheiro para outra coisa. Você daria um presente para o seu filho, para o seu neto, você usaria em viagens, você compraria seus remédios, você colocaria na poupança, em outro investimento, você faria qualquer coisa menos dar esse dinheiro para o INSS. Só que a contribuição é obrigatória. Vamos prosseguindo aqui, ó. Somos cidadãos com direitos iguais, isso mesmo. Não podemos ficar no prejuízo. É um direito constitucional. Não estamos pedindo favor. Luiz, do Rio de Janeiro. Obrigado pela participação, Luiz e Nivaldo. E vamos seguindo porque tem mais aposentado aqui indignado, gente. Arlenilson Souza, Maria José e Arlenilson Oliveira. Vamos juntos. Contamos com a vitória da resposta positiva da revisão da vida toda. Doutor Alexandre de Moraes, juntos contamos com a coerência, sensibilidade, ética e ação da justiça através de Vossa Excelência. Nós cremos na justiça de Deus e ainda cremos na justiça de alguns homens na terra. Nossa, que palavras fortes, hein? Maria José e Arlenilson, muito obrigado pela participação. Olha, nós cremos na justiça de Deus e isso também o Antônio Malaquias trouxe também, ó. Queremos a revisão da vida toda. Pelo amor de Deus, doutor Alexandre de Moraes tem o amor no coração. Então comenta aqui amém se você acredita também nas palavras, na justiça de Deus e que vamos ter um resultado positivo, né, pessoal? Comenta aqui amém e vamos seguindo, pessoal. Vamos pedir a revisão da vida toda. Não podemos deixar os direitos dos aposentados serem varridos para debaixo do tapete. Olha só, Genaldo Azeredo, que está sempre aqui com a gente. Eu faço parte desta luta. Queremos a revisão da vida toda urgente. Então, se você é como o Genaldo Azeredo, você é um aposentado comprometido, você é um pensionista comprometido, você é um idoso comprometido com os direitos dos idosos que são tão esquecidos, você assistiu aqui até o final, então você vai comentar para mostrar que você é comprometido e que você assiste sim até o final, pessoal. Então comenta aqui, eu faço parte desta luta. Quem eu ler o comentário falando eu faço parte desta luta, nós já vamos saber que é comprometido, nós já vamos saber que essa pessoa assiste os vídeos do começo ao fim sem ficar pulando. Justamente por isso que nós fazemos vídeos objetivos. Vocês viram que foi notícia atrás de notícia, informação atrás de informação, para não perder tempo de ninguém, não é verdade, pessoal? Porque quem aqui tem tempo para perder? Ninguém tem tempo para perder. Então, se você gosta de informações verificadas e objetivas, esse canal é feito para você. Alô, aposentado. E se você não entrou com a revisão da vida toda, eu já digo o seguinte, tem diversos profissionais muito competentes no Brasil inteiro. Mas, às vezes, ou você não confia nos advogados da sua cidade, ou você quer resolver sem sair de casa. Pessoal, eu também resolvo tudo sem sair de casa. Então, atenção, pessoal. WhatsApp da nossa equipe. Atenção, é o WhatsApp, tá bom? WhatsApp 44 99868 3378 para pedir os cálculos da revisão da vida toda. Ou se além dos cálculos você também quer a consulta com o Dr. Diego por videochamada, então o número é do escritório de Brasília, 61 98 522 0420. 61 98 522 0420. O atendimento é pelo WhatsApp. Tá bom, pessoal? Pede ajuda pro seu filho, pede ajuda pro seu neto. Tem muito aposentado que tem WhatsApp. Por quê? Porque o envio da documentação é feita pelo WhatsApp, tá certo? Não tem como você enviar o seu extrato previdenciário, CNIS e a sua carta de concessão, ambos podendo ser baixados no meu INSS,
por ligação, tem que ser pelo WhatsApp, tá certo, pessoal? Então, nós pedimos realmente essa compreensão, porque é assim que funciona, tá bom? Se você tiver dúvidas de como baixar os documentos, você pode fornecer a senha e o login do INSS, que a equipe baixa também. A gente busca facilitar ao máximo e não cobramos entrada do processo, isso mesmo. O único custo é do contador especialista, porque ele vai pegar todas as suas contribuições em cruzeiro, cruzado novo, e vai atualizar em valor presente com a inflação corrigida, com os juros e tudo mais. Podem ficar tranquilos, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato, manda sua dúvida aqui, ó, eu quero fazer, mas eu quero confirmar aqui, será que eu posso pagar por boleto? Será que eu posso pagar no cartão? Será que eu posso pagar no Pix? Será que como que vai ser feita essa consulta por videochamada? Eu quero tirar todas as minhas dúvidas com o Dr. Diego. A nossa equipe está preparada. Temos diversos atendentes prontos aqui no WhatsApp. WhatsApp, tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe e até os próximos vídeos.